Continuando nossa aula sobre HTML, como eu te prometi na última aula, eu vou te mostrar agora como que você faz para estudar o HTML de um site que você já conhece e aprender com ele. Legal? Vem comigo. Eu vou abrir aqui o site entregasushi.com.br. Como eu já te falei algumas vezes, é um restaurante que nós tínhamos até então, se você me conhece, sabe disso. E é um site que eu desenvolvi e é por isso que eu estou usando ele de exemplo, tá? Eu quero que você perceba o seguinte: todo site que você acessa na internet, você consegue ver o HTML dele. Alguns sites usam algumas ferramentas para tentar bloquear isso, mas sempre tem um jeito de você acessar o HTML dele. Porque o seu navegador precisa ler o HTML para exibir o site. Então, o HTML está no seu computador. No momento que você abre o site, aquele HTML foi feito o download dele para o seu computador. E os navegadores mais atuais te dão essa opção de você visualizar o HTML de forma muito fácil. Simplesmente clicando com o botão direito aqui, ele vai te dar aqui, eu estou usando o Google Chrome. Mozilla Firefox é a mesma coisa, no Internet Explorer também, no Microsoft Edge. Mas eu indico que você use o Google Chrome ou o Firefox para isso aqui, tá? Eu uso o Google Chrome. Aqui tem essa opção aqui, inspecionar. E também tem a exibir a código-fonte. Eu vou clicar primeiro aqui nessa exibir código-fonte e até tem um atalho aqui, Ctrl U. Vou clicar aqui e olha o que acontece. Ele abriu aqui um endereço, view source, ver a fonte. Opa, deixa eu voltar, cliquei aqui, ele saiu. E aí ele me abre todo o HTML desse site. Aí você deve estar olhando agora falando, caramba, Darlan, como que eu vou entender isso? Calma. Eu sei que parece bastante complicado, até porque você não tem ainda o conhecimento para ler esse HTML. E, na verdade, esse HTML aqui, ele está todo junto, ele não está organizado de uma forma que facilite a leitura. Até é feito dessa maneira para que ele seja um pouco mais rápido na hora de ser lido para abrir. Você vê que ele não tem muitos espaços, está tudo juntinho. E realmente é complicado de você ler esse arquivo aqui, tá? Eu só estou te mostrando. Mas você percebe uma coisa que eu quero que você perceba? Por exemplo, eu tenho aqui um .png, eu tenho um arquivo .png aqui. O .png é um arquivo de imagem. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir esse arquivo numa outra página. E você percebe que esse ícone que está aqui, inclusive é um ícone que a gente nem usava mais, foi o nosso primeiro logo do Entrega Sushi. Eu até esqueci de mudar depois que a gente alterou o logo. Mas você percebe que é o logo que aparece aqui em cima no navegador. É o que a gente chama de favicon. Só para te mostrar que aqui eu tenho acesso ao HTML, eu tenho acesso a todos os arquivos desse site, porque tudo que aparece aqui no site são arquivos de imagem, HTML e tudo mais. E o HTML aqui me mostra, se eu clico aqui, logo PNG, ele vai abrir que nesse endereço está disponível o logo Entrega Sushi, que é o que aparece quando eu abro aqui o site, aqui em cima, aqui, certo? Ok, você visualizou o HTML e você não vai conseguir ler ele desse jeito aqui, na maioria dos sites. Vamos fechar. Mas o que eu quero te mostrar mesmo é essa outra opção aqui, o inspecionar. Isso aqui que é legal. Quando você inspeciona, ele abre essa nova janela aqui do navegador. Eu vou até fechar isso aqui que abriu aqui embaixo. Quando você abrir a primeira vez, provavelmente ele vai abrir dessa maneira aqui, embaixo. Tá? Esse é o padrão que abre nos navegadores. Abre embaixo e divide a tela. Eu gosto de usar na direita, dividindo o site na horizontal. Aí vai de gosto, tá? Eu vou clicar aqui, nessa setinha, e vou pedir para ele usar a direita.
E aí aqui eu vou clicar, arrastar para diminuir o espaço que ele está ocupando, tá? Ele está ocupando muito espaço, eu quero que o site fique maior aqui para você visualizar, certo? Quanto maior o seu monitor, melhor, tá? Você percebe que o site até sumiu o menu, porque ele é um site que a gente chama de responsivo, e ele agora está num tamanho geralmente para tablet, né? Então ele esconde o menu para caber tudo aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele mostra, deveria mostrar aqui, ó, ele mostra o menu, tá? Se eu diminuir mais aqui, ele provavelmente vai aparecer. Ó lá, apareceu, ok, mas eu preciso ter uma visão aqui na direita também, só para você entender. Eu quero que você entenda que o legal disso aqui, ó, é que ele me trouxe aqui o HTML, só que de uma forma melhor de ser lida. Perceba aqui que ele me trouxe o HTML, ó, de uma maneira que eu consigo ver a tag HTML e os parâmetros que ela tem aqui. A tag head, desculpa, meu inglês não é muito bom, mas enfim. Aqui dentro da tag head você consegue ver tudo que está dentro dela e você vai clicando e fechando, tá? Aí você consegue ver o body e todos os parâmetros. Eu já vou te mostrar mais detalhes sobre isso. Mas o que eu quero que você perceba, o legal mesmo, é você usar essa opção aqui, ó, selecionar um elemento da página para inspecionar. Eu clicar nessa opção e eu vou vindo com o mouse no site, ó, você percebe que ele vai me dando no mouse, mostrando em qual elemento eu tô para selecionar. Eu vou vir aqui, ó, no logo e vou clicar. Olha o que acontece. Ele me trouxe aqui nessa telinha nesse console de desenvolvedor que a gente chama, né? Me trouxe aqui a tag que está montando essa imagem. Perceba como isso é legal. Eu consigo ver na estrutura desse HTML, ó, indo para cima, passando. Você percebe que quando eu vou passando o mouse, ele já vai mostrando aqui, selecionando o que compõe essa parte. Só que o mais interessante ainda é que eu posso, por exemplo, agora selecionando aqui, ó, essa imagem que está fazendo esse logo e apertar o botão Delete, por exemplo, e excluir. Sim, você está editando um site que existe na internet. Por quê? Como eu te expliquei, o HTML veio para o seu computador e você consegue editar ele no seu computador. Se eu vier agora aqui e atualizar a minha página, olha o que acontece. Atualizo, vai voltar ao normal, porque o meu navegador vai de novo buscar o HTML original desse site, lá do servidor dele, e vai mostrar para mim. Então as modificações que eu faço aqui é temporária. Mas o interessante é que com isso eu posso ir testando e aprendendo como que esse site foi montado, como que esse HTML funciona. Você está entendendo o poder que isso tem? Então deixa eu voltar aqui, vou selecionar de novo o logo aqui, ó. Cliquei nesse botão, cliquei, às vezes acontece de dar erro aqui no console. Aí você pode clicar com o botão direito na imagem e inspecionar. E quando você faz isso, a mesma coisa que clicar aqui e ir até o elemento, tá? Mas o botão direito inspecionar, ele também faz a mesma coisa. De novo eu estou aqui na imagem. E olha que interessante, ele me mostra aqui o caminho dessa imagem. E se eu dou 2 cliques aqui, eu posso editar isso. Então, por exemplo, se eu apagar aqui, ó, colocar 1.png e der Enter, vai sumir, porque eu botei um caminho de imagem que não existe. Só que agora eu posso usar o Ctrl Z, que é o padrão para retornar uma coisa que eu alterei, e ele vai voltar ao anterior. Então é por isso que eu estou te falando, você consegue fazer testes nesse HTML. Como eu te mostrei antes, eu vim aqui e apago. Eu quero saber o que vai apagar se eu tirar isso. Ah, apagou o logo, faço Ctrl Z e volto. E olha como é poderoso isso, porque eu posso vir aqui navegando, eu quero saber como que toda essa estrutura aqui é montada. Ó, e eu vindo aqui nessa div, nessa tag div, e deletando ela, toda essa parte sumiu.
Vou fazer o Ctrl Z para ela voltar. E está aqui. Quando eu abro essa div, eu percebo que ela tem outra div dentro. Aí eu abro essa div, ela tem mais uma div e assim por diante. Tem outra div. Div seria um divisor. É muito comum você usar div no HTML. Então, mais uma tag para você, que você vai ver muito. Div, span. Mas por que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando porque a melhor maneira de você aprender como um HTML é feito é você vendo como os sites que você usa são feitos. Pensa qualquer site que você gosta, que você usa no seu dia a dia e faz isso que eu estou te mostrando aqui. Estuda o HTML dele. A melhor maneira de você entender como que um site é construído. E aí surgiu uma dúvida. Por que serve a tag div? Você vai no Google e pesquisa. É uma forma que eu aprendi. Eu estudava sites que eu conhecia, entendia como ele era estruturado e eu ia começando a replicar nos meus próprios sites. E fui ganhando conhecimento. Tá? Então, com isso, você pode ir mexendo e editando todo o site. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma tag A, que a tag A refere-se a um link. Então aqui eu tenho um botão, mas ele é um link que leva a outra página desse site. Ó. Se eu clico aqui nele, ele desce lá embaixo. Tá? E eu tô com ele aqui. Ó. Eu posso vir aqui e, clicando aqui, mexer nele, dou Enter e eu modifiquei. Então eu consigo ir modificando esse site e entendendo como ele é feito. Dou Ctrl Z, volta. E assim por diante. Ó, eu quero entender como que isso aqui é feito. Vou clicar com o botão direito, inspecionar. Ele vai vir aqui para mim, vai mostrar que eu tenho um span. Ah, mas como é que tem essa imagem? Já é um pouco mais avançado, porque aqui não é uma imagem que está aqui. É uma fonte de imagens, tá? Já é um passo à frente, que você vai aprendendo passo a passo. Ah, como que uma fonte de imagem funciona? Aí você vai pesquisar sobre isso. Se você pesquisar, por exemplo, ó, eu vou já te dar uma palhinha, fonte awesome. A gente não sair muito do que eu estou te mostrando sobre HTML, mas só para você entender. Fonte awesome é um serviço gratuito que te fornece fontes de ícones, de imagens. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em ícones, todos esses ícones são fontes, como se fosse A, B, C, só que com o formato certo para exibir uma imagem. Então você consegue usar isso aqui gratuitamente no seu site para ter ícones lá. Esse site utiliza fontes de imagem para isso aqui. Então não é um arquivo de imagem direto, tá? Só para você entender isso. O que eu quero que você pegue dessa aula mesmo é exatamente que você tem aqui no seu navegador tudo o que você precisa para estudar todos os HTMLs que existem por aí e entender como eles são feitos. Aí você pode chegar em questionamentos do tipo, por que ele usou uma tag aqui H4? H4 é heading, que seria título. A gente tem do H1 ao H6. Uma página, ela geralmente é estruturada com apenas um H1, que seria o título principal da página. Foi o que a gente usou. Deixa eu te mostrar de novo. Na Umbler, lembra? Eu usei o H1, tá? Então, geralmente ele tem apenas um H1, só que pode ter vários H2, H3, H4, que seriam subtítulos que você vai usando para estruturar a página. Aqui no caso desse site, a gente está usando aqui o H4, são 4 subtítulos no nível 4, que a gente chama H4, para fazer essa brincadeira aqui, que na verdade são 4 links para outras partes desse site, tá? Só entenda isso. E aí você vai enxergar tags, por exemplo, aqui eu tenho um monte de imagem, aqui eu tenho texto. Se eu vier inspecionar esse texto, ele provavelmente é uma tag P. Ó, P é de parágrafo, paragraph em inglês, de parágrafo. Então, eu uso a tag P geralmente quando eu vou colocar texto. Por que o HTML tem essas tags todas definidas? Porque com isso que o seu navegador entende o que cada coisa é. Você pode montar um HTML todo errado? Pode. Ele provavelmente vai ser exibido. Por exemplo, eu poderia usar apenas a tag div para tudo, não precisaria de H1, de H2, de P. Só que quando você sabe
como usar as tags certinhas, você vai montar um HTML mais otimizado, que vai funcionar melhor no navegador e vai ser mais relevante para o Google, por exemplo, uma das questões. Só que aí já é uma questão mais avançada. A gente está falando aqui de fazer seu primeiro site. Para o seu primeiro site, você não precisa entender tudo de HTML. Eu quero que você entenda só o básico, para que você tenha por onde começar a estudar isso. Se for do seu interesse aprofundar o conhecimento, essa ferramenta que eu estou te mostrando aqui é ideal para você aprender. Tá? Próxima aula, eu vou falar sobre CSS, estilo, como modificar o estilo de um site através do CSS. Você já vai entender um pouco mais também de HTML, porque uma coisa conecta com a outra. Tá certo? Então, vem comigo.